Boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Entre Linhas nessa sexta-feira, mais um, o último Entre Linhas, que já eu vou explicar o que vai acontecer e é por isso que eu já justifico o nosso atraso aqui no Entre Linhas hoje. Peço desculpa, inclusive, aos nossos convidados. É que a gente estava fazendo a transição do Sem Rodeios para Entre Linhas. A partir de segunda-feira teremos só Sem Rodeios, a tarde toda, da 1h30 da tarde até as 4h30. Eu estarei com vocês, junto com o Frederico também. E a gente estava se despedindo da Rossana Bittencourt, que construiu aí, está desde o começo do Sem Rodeios, por isso a gente acabou se atrasando um pouco, então a gente já pede desculpa. Só vou dar boa tarde para o Frederico, já vamos chamar a deputada Carol Detoni aqui. Boa tarde, Frederico. Boa tarde, Mari, boa tarde a todos os nossos amigos da Gazeta. Ótimo, então, chamando a deputada Carol Detoni, boa tarde, bem-vinda novamente aqui ao nosso programa. A gente não tem, né, boas notícias. Em uma canetada, o STF decide, então, ampliar a censura no Brasil. Qual é a sua recepção? Eu gostaria que a senhora contasse também sobre a PEC de sua autoria, né, que pretende tentar contornar essa situação tão trágica aqui no nosso país. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Frederico. Boa tarde a todos os telespectadores. Então, essa semana nós tivemos uma grave notícia aí contra a liberdade de expressão no país. Há anos nós viemos dizendo não a pautar o PL da censura, né, que pretende regular as redes sociais. Aliás, as redes sociais hoje já são reguladas, né, porque tudo aquilo que é crime de honra, tudo aquilo que é crime fora da internet continua sendo crime na internet. Ou seja, tem legislação, mas o Supremo não satisfeito, querendo justamente ter o monopólio das narrativas junto com a esquerda nas redes sociais, que é um campo que a direita domina, né, quis por derrubar ou declarar a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet, ou seja, até então as plataformas, né, as redes sociais, digamos assim, o Facebook, Instagram, o X, até mesmo o WhatsApp pode ser considerado um serviço de mensageria, né, que se enquadra, por assim dizer, na legislação vigente. O que cada um posta é a responsabilidade de quem posta, da pessoa que posta aquilo. E a partir dessa decisão, as plataformas têm uma espécie de responsabilidade sobre o conteúdo dos usuários. Ao fazer isso, a gente acaba fazendo uma espécie de censura prévia no país, onde uma pessoa que se julga ofendida ou fez uma desinformação, um ataque à democracia, toda essa coisa toda, esses neologismos todos que temos agora, a pessoa notifica a rede social e ela não vai correr o risco de ter que depois pagar uma indenização junto com o dono da conta. Ela vai acabar removendo esse conteúdo. As plataformas dizem que esse tipo de legislação, né, de norma, que na verdade não é uma legislação, é uma decisão judicial imposta aí para nós, elas só são vigentes em países que não são democráticos, né? Aliás, num país realmente democrático, você não tem censura prévia. Você vai ter aí, vai ter que passar por um processo judicial, onde vai ter análise contraditória, ampla defesa, e um juiz terceiro a causa vai poder dizer ou não se o conteúdo deve ser retirado ou não. Mas com essa decisão judicial do Supremo, acaba que as próprias plataformas vão ganhar uma espécie de poder de polícia para começar a censurar o conteúdo que desagrade outra pessoa. Ou seja, quem é dono da verdade passa a ser justamente o Supremo Tribunal Federal agora querendo dizer que as plataformas, se desagrada alguém, vai ter que retirar esse conteúdo. E a gente sabe que isso vai atingir muito a direita, que é quem está sendo perseguida nesse momento no país por conta de opiniões, palavras, votos, inclusive parlamentares que têm imunidade, mas que com essas perseguições vindas da esquerda e do próprio judiciário, nós temos aí 38 parlamentares hoje com inquéritos no Supremo e no STF, não por crimes que cometeram, mas por palavras, opiniões, votos, enfim. Ou seja, a gente não tem nem mais a imunidade parlamentar constitucional para poder atuar. Por isso que nós estamos tendo uma série de medidas aí para tentar reverter essa situação. Primeiro que a gente já vinha tendo algumas medidas, né? Que era não deixar pautar o PL da censura, que previa exatamente isso. Mas o Lula, desde antes de assumir, ele já dizia que queria regular as redes sociais. E os próprios ministros supremos já diziam, o Congresso está omisso porque não quer regular redes sociais. Não, a gente não está omisso. Toda vez que se colocou esse projeto em pauta, a gente votou para retirar de pauta, porque não legislar a respeito de um tema também é um posicionamento do Congresso, ou seja, a legislação que eles querem é a da censura, e nós não queremos censurar, por isso que a gente não regulamentou, mas isso não autoriza o Supremo a querer fazer as vezes do Congresso Nacional e legislar no nosso lugar. E o que eu tive que fazer então, né, na iniciativa parlamentar? Eu apresentei uma proposta de emenda à Constituição,
garantindo a liberdade de expressão, sendo vedado limitá-la, ou seja, para justamente não termos esse tipo de censura prévia. Tem pouco mais, tem cerca de quase 60 assinaturas, precisa de 171 para entrar no sistema, justamente visando aí uma resposta para deixar similar à Constituição dos Estados Unidos também, que protege muito a questão das liberdades individuais e da liberdade de expressão, para que a gente não seja daqueles países que realmente são ditaduras, né, onde o que desagrada os poderosos vai ser caçado, censurado, e as pessoas podem ser até presas e algumas perder até mesmo seu mandato parlamentar, como já aconteceu no Brasil recentemente. Deputada, nós tivemos aí essa semana, né, esse embate governo e parlamento que levou à derrubada do aumento do IOF e até uma sinalização aí por parte do governo Lula de que vai judicializar essa questão no STF. Considerando esse contexto desse julgado do Supremo ontem, que institui um regime jurídico da censura que já existia de fato desde a instauração do inquérito das fake news, e agora eles querem simplesmente legitimar o que já estava, né, do ponto de vista fático, já estava acontecendo no país, infelizmente, essa censura instaurada especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes, querem transformar no novo regime jurídico. A senhora acha aí que, eventualmente, essa tentativa de judicialização da questão do IOF, com o Supremo tentando interferir aí na prerrogativa do parlamento, pode ajudar também gerar uma insatisfação, especialmente nos deputados do Centrão aí, em relação ao STF, tentando interferir numa questão parlamentar para uma reação do Congresso nessa questão da censura para ajudar aí a reunir essas assinaturas necessárias e levar à votação esse essa PEC da liberdade de expressão? Então, é uma vergonha esse tipo de situação, né, que está acontecendo no Brasil, onde o governo perde, não tem maioria no Congresso e quer vencer no tapetão. Ou seja, peticiona para o Supremo Tribunal Federal, porque a gente sabe que infelizmente, ali a maioria dos ministros foi nomeado pelo Lula, então ele tem uma certa afinidade com esses ministros e esses ministros com ele, e ele vai fazer o que ele tentou fazer na desoneração da folha do pagamento dos 17 setores da economia brasileira. A gente votou pela prorrogação da desoneração da folha. Na Câmara, Senado, o Lula vetou, porque o Haddad só quer arrecadar, 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 como criou o EOF desviando da finalidade para querer equilibrar as contas públicas. A gente derrubou o veto do Lula no Congresso, na sessão do Congresso, e o Lula peticionou para o Supremo. E o ministro Zanin deu uma ordem para que o Congresso legislasse em sentido contrário para reonerar a folha de pagamento, sob pena dele fazer via canetaço de decisão judicial. Ou seja, a vontade do povo brasileiro, que deve ser soberana dentro de uma democracia por meio do Congresso Nacional, é olvidada, e hoje a gente tem 11 ministros aí e o Lula que estão agindo em parceria para tentar predominar na sua vontade em detrimento de toda a sociedade, que é o espelho do Congresso Nacional, né? A gente tem ali deputados e senadores que têm a representação da sociedade inteira, né? Que a gente tem a proporcionalidade para que a gente possa estar ali. E a gente vê que, infelizmente, o Lula vai tentar judicializar essa questão do IOF, porque a gente vê que, do ponto de vista também da economia, da liberdade econômica, a gente está correndo um risco de colapso no Brasil. Aliás, a Simone Tebet comentou já recentemente de que o próximo presidente da República, em 2027, não vai conseguir governar, tamanha o rombo fiscal desse novo arcabouço fiscal, onde só se pensa em gerar receita e gastar sem limites, não enxugando a máquina, que não vai ter orçamento, não vai ter dinheiro para pagar nem as contas básicas, ou seja, o Brasil vai colapsar. E mesmo diante dessa sinalização, o ministro Haddad não aceita perder, não aceitou, e o Lula, que derrubaram o IOF, porque eles só queriam arrecadar, e não é um imposto arrecadatório, é um imposto regulatório, desviou a finalidade do IOF, mas eles não aceitam, eles realmente não estão querendo ouvir a opinião pública, não estão querendo ouvir os setores que produzem os impostos na sociedade. Se existe máquina pública é porque alguém está pagando essa conta e é o povo brasileiro que paga essa conta. Então, o Lula, infelizmente, a gente sabe que vai querer fazer isso com o IOF, e com relação às redes sociais, nós vamos ter que aprovar medidas no Congresso Nacional para tentar, como é o caso da minha PEC, como é o caso de projetos de lei, que eu sei que tem deputados também protocolando, para poder defender esses que são os valores sagrados na sociedade. Uma sociedade onde você não tem uma liberdade de expressão, uma imunidade parlamentar, liberdade de imprensa, já virou uma ditadura, né? Então a gente não pode deixar que isso ocorra e vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para poder evitar essa censura prévia e essa regulação
que o Supremo está querendo fazer e que não compete ao Supremo querer fazer. Ótimo, deputado. Até em relação a esses abusos do STF, a gente sabe da importância da renovação do Senado ano que vem. Como a senhora vê, né, o anúncio de Carlos Bolsonaro saindo também para concorrer ao Senado por Santa Catarina, assim como temos o seu nome também, né? Como que a senhora vê esse cenário? Então, antes de comentar esse fato específico, só lembrando que nessa toada que eu vinha falando, hoje, pessoal, nós temos cerca de 38 deputados que têm processo no STJ e no STF, por palavras, opiniões e votos, ou seja, tudo aquilo que está abrangido pela imunidade parlamentar. E até por dizer que o Lula teve problemas com corrupção, mesmo dizendo isso, que ele não foi descondenado, né? A gente está sendo processado. Isso tudo a gente percebe que é uma tentativa de deixar inelegível pessoas que possam vir a ser senadores. Inclusive, eu sou uma das pessoas que sou pré-candidata ao Senado por Santa Catarina, né? Nós temos vários nomes aqui de direita em Santa Catarina. Temos essa possibilidade de o presidente Bolsonaro vir a lançar o Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. Acredito que a gente está a 1 ano da eleição, temos que aguardar aí essa decisão de quem realmente dá a diretriz partidária, que é o Valdemar, o presidente Bolsonaro e o governador Jorginho Melo, que é do PL também em Santa Catarina, e acredito que eles vão tentar ter a melhor decisão para o nosso estado e nos cabe apoiar, né, independente de qual seja essa decisão. Mas sim, sou uma pré-candidata aqui por Santa Catarina e também tenho, todos nós hoje temos esse receio, até do que a gente vai falar, a gente tem que pensar bem, porque infelizmente a gente não tem mais nem a garantia de prerrogativa que todo parlamentar tem de poder falar livremente o que pensa sobre todos os assuntos ou de poder criticar, uma crítica salutar, que dentro do Estado Democrático de Direito todos estão abertos a serem criticados, principalmente quem está ocupando um munus público, né? Seja juiz, seja deputado, senador, seja presidente da República, todos têm que saber que uma vez que querem adotar uma postura pública diante da vida, estão à mercê dessas críticas e não podem usar desse tipo de artifício ou de uma canetada para poder censurar, perseguir, prender e caçar pessoas. Então a gente está vivendo nesse clima, mas saibam que temos guerreiros lá no Congresso Nacional, na Câmara, do Senado, que estamos vigilantes e atentos para tudo isso. Deputada, né, temos essa manifestação convocada pelo presidente Bolsonaro para o próximo domingo na Avenida Paulista para protestar, dentre outras coisas, justamente, né, sobre esse tema da liberdade de expressão e sobre o PL da anistia, que infelizmente, até esse momento, né, o presidente da Câmara dos Deputados se negou a pautar o requerimento de urgência, mesmo tendo sido reunidas aí as assinaturas necessárias, né, para que ele fosse pautado. Qual a sua expectativa aí em relação a essa manifestação e essa eventual uma possibilidade ou não de ser pautado esse PL da anistia, até com essa mudança de postura do presidente Hugo Motta, que até então estava bem aliado do governo e deu esse sinal claro aí de um distanciamento, até indicando o deputado Crisóstomo, né, como relator dessa questão aí da derrubada do aumento do IOF. Então, nós temos uma expectativa muito boa com relação a essa manifestação, porque a gente sabe que o Bolsonaro, mesmo diante de tantas injustiças que ele vem sofrendo, ele arrasta multidões. Ao contrário do Lula, que vai pelo Brasil inteiro e o povo realmente não vai, o Bolsonaro tem arrastado multidões. Tudo isso no clamor de fazer justiça a essas pessoas. Estamos semanalmente falando com o presidente Hugo Motta para que paute. O presidente Hugo Motta, ele quer, na verdade, não aprovar um texto ideal, mas ele acha que, na visão dele, tem que ter um texto mais moderado, que não vai dar uma anistia ampla, geral e restrita, mas que seja um texto que o Supremo não venha declarar inconstitucional. Então, ele tem essa preocupação. Mas nós entendemos que se os assassinos, terroristas, homicidas da época da ditadura, da época do regime militar, eles receberam anistia ampla, geral e restrita por crimes que cometeram, as pessoas desarmadas do dia 8 de janeiro, elas têm que ser anistiadas ampla, geral e restritamente. Então, nós vamos continuar lutando por essa proposta, não vamos desistir e semanalmente vamos falar para o presidente Hugo Motta. Ótimo, deputada, muito obrigada pela sua participação. A gente espera sempre aqui na Gazeta do Povo, futuramente no programa Sem Rodeios, que é o nosso próximo programa aqui.
Obrigada, um grande abraço a todos. Um abraço, até a próxima. E agora a gente vai receber aqui no Entre Linhas, nesse Entre Linhas especial, o doutor Marcelo Santana, ele que faz a defesa de Felipe Martins. Boa tarde, doutor Marcelo, bem-vindo novamente aqui ao nosso programa. Boa tarde Mariana, boa tarde Frederico, boa tarde a todos que nos assistem na tarde de hoje. Quais são as novidades, no caso Felipe Martins, e sobre as provas que evidenciam a inocência de Felipe Martins, por favor. Eu acho que inicialmente nós temos falado tantas coisas assim e muitas pessoas me perguntam sobre este caso, né? Muitas realmente pessoas perguntam, mas o que está acontecendo com o Brasil, o que está acontecendo com o Supremo Tribunal Federal? Então, antes de efetivamente de falar das provas específicas, eu fiz uma rápida lista de coisas que nós temos observado. Vejam que essas ações penais que nós temos no STF, elas decorrem de um inquérito 4781, que é o inquérito lá das fake news. Desde aquela época, desde aquele momento, nós temos tido uma prorrogação da prevenção, que é um instituto jurídico que permite que determinado ministro continue julgando determinados casos, né, para o ministro Alexandre de Moraes. Só que essa prevenção que tem sido esticada, ela está fora dos critérios jurídicos, porque nós não temos algo que gere uma conexão, uma continência de um caso ao outro caso. Então, isso viola uma regra importante e clara de processo penal. Depois disso, nós tivemos o quê? Nós tivemos uma série de cautelares relacionadas a esses atos aí. Nós tivemos a 09842, a 10405, a 11767, a 13236, a 11108, a 11552, a 11781, a 12159, a 12732, até nós chegarmos na cautelar, né, na PET 12100, que foi o marco inicial desse processo. Todas essas medidas cautelares que são anteriores ao processo, todas elas ficaram na mão do ministro Alexandre de Moraes. E essas questões que envolvem a imparcialidade dele são conhecidas desde lá de trás, porque esses fatos já versavam sobre a intimidade do ministro, sobre os fatos de sua vida, desde aquela época. A Polícia Federal já dizia, olha, estamos investigando fatos que relacionam a Vossa Excelência, ministro. Bom, e aí nós chegamos nas questões das ações penais, as quais, desde o início, nós temos dito, olha, o ministro Alexandre de Moraes não pode julgar, mas não só ele, o ministro Flávio Dino, o ministro Cristiano Zanin. E nós fizemos o quê? Exceções de suspeição, de impedimento e também de incompatibilidade. E isso, a insistência da Corte em afirmar a possibilidade desses ministros de julgarem esse processo está fazendo muito mal ao Brasil, isso vai fazer muito mal para o processo, né? Porque quando o magistrado está próximo demais dos fatos, a decisão final do processo ela não é legítima. Além dela violar as regras de processo, ela carece de um elemento essencial da própria jurisdição, que é a imparcialidade. Mas nós seguimos à frente. Vejam só o cenário que nós estamos. O problema da prerrogativa de foro, que concentra essas ações penais lá no STF, há muito tempo gera problemas. E nós tivemos uma guinada nessa jurisprudência um pouco antes dessa ação penal, para o julgamento, na ocasião do julgamento do habeas corpus 232627, que foi julgado numa sessão virtual entre 28 de fevereiro a 11 de março. Agora vejam só, nessas datas, houve uma mudança novamente na jurisprudência do Supremo, dizendo que o Supremo pode julgar casos mesmo após o final do mandato do parlamentar. Eis que daí no dia 25 de março é julgado, né, o presidente Bolsonaro no núcleo 1, e a exceção de incompetência manejada pela defesa de Bolsonaro lá naquela época, o Supremo diz, não, nós mudamos a nossa jurisprudência. Sim, mas mudaram há 14 dias atrás. Vejam como o Brasil está sofrendo com essas quebras sucessivas de legalidade. Depois disso que tivemos dumping processual, as defesas foram atulhadas de documentos, a Procuradoria-Geral teve mais de 80 dias para oferecer essa denúncia,
e a defesa teve só 15 dias, o que é uma quebra da paridade de armas. Tivemos ocultação de provas, no caso de Felipe, os dados de geolocalização, no caso de outras defesas, os HDs, os dispositivos eletrônicos. Tivemos ameaça de prisão de Felipe por uma foto publicada por seu ex-advogado no ano passado, sem contemporaneidade alguma. Fomos intimados às 19 horas da noite, recebemos um prazo em horas. Se nós não fôssemos atentos o suficiente, teríamos perdido esse prazo para poder justificar. Depois tivemos o que mais? Detenção de advogados. O doutor Sebastião foi detido no plenário do Supremo Tribunal Federal quando tentou assistir uma das sessões. Nós pedimos os esclarecimentos, pedimos as filmagens daquele fato, também não foi esclarecida essa situação. Até hoje, nós não tivemos nenhum esclarecimento sobre isso, muito embora nós tenhamos pedido. Tivemos os nossos celulares lacrados numa sessão de julgamento. Presente estava um representante da OAB das prerrogativas para zelar pelas nossas prerrogativas e, paradoxalmente, surpreendentemente, esse representante da OAB teve seu celular também lacrado. Naquele dia, em determinado momento, eu olhei para ele: você não está aqui para zelar pelas nossas prerrogativas? Ele disse: estou. Cadê o seu telefone celular? Foi lacrado também. Então, vejam só, né? Tivemos prosseguimento de interrogatório de um dos acusados, mesmo diante de um silêncio parcial, o que foge à regra legal, porque no momento em que o acusado manifesta o desejo de ficar em silêncio, ainda que seja um silêncio parcial, né, o juiz não prossegue com o interrogatório. Tivemos o que mais? Tivemos ausência de filmagens na acariação de Mauro Cid, o que foi reclamado por parte da defesa, também não da defesa de Felipe, nós não estávamos presentes, mas a defesa de outro acusado, né? Todos os atos foram filmados, mas a acariação não foi possível da transparência para que a gente pudesse ver as expressões faciais de Mauro Cid no momento em que ele é pego na mentira, né? Tivemos uns episódios graves em que nós verificamos as mentiras escabrosas de Mauro Cid, quando o Eduardo Kuntz revelou aquele dossiê produzido por ele, né, com relação àquelas conversas de Mauro Cid. E agora também, surpreendentemente, esse advogado está sendo investigado, né, e os advogados de Jair Bolsonaro também foram intimados a prestar esclarecimentos. E Felipe Martins? Felipe Martins pesa contra ele medidas cautelares graves, medidas cautelares que nós sabemos que decorrem de um motivo que não é verdadeiro, que é uma viagem que ele nunca fez, que está provado que ele não estava tentando sair do país. Então, essas medidas cautelares sequer poderiam existir. E quando nós olhamos as provas que foram produzidas no Núcleo 1, nós não vemos mais nada, porque Anderson Torres disse que nunca conheceu o Felipe. Freire Gomes esclareceu que aquele possivelmente, que ele fala, que se refere, que Felipe possivelmente estaria numa reunião, que aquele possivelmente não foi com uma palavra dele, que aquilo ali, né, foi algo colocado pela Polícia Federal, foi algo que foi lhe entregue, não foi exatamente aquilo que ele disse. Olhamos os registros de entradas no Palácio do Planalto, até o nome está errado, consta Filipen e não Felipe. Né? E quando nós olhamos as datas sequer fecham, e não há registros de saída. Então, se nós fôssemos levar essa prova à frente, o Felipe estaria no Palácio até hoje, né? Até no dia de hoje. Então, vejam a inconsistência dessas provas, e ainda assim pesa contra ele medidas cautelares graves. Felipe está sem poder usar da palavra, ele não pode se manifestar. Nós temos diversas reportagens que veicularam o nome dele, diversos fatos envolvendo a sua vida, a sua honra, a sua imagem, que não puderam ser desmentidos por ele, né? Porque ele não pode, ele está tolhido não só da liberdade, mas só da sua liberdade de expressão. É como se ele não pudesse existir fisicamente e nem digitalmente. Ao contrário, outros acusados gozam da plena liberdade, só não podem sair do país, usam redes sociais, né, têm vida política e estão em situações, né, muito mais densas comparado à situação de Felipe, né, quando a gente pega como um critério a denúncia criminal como um todo. Então, esse cenário é um cenário muito preocupante para o Brasil, porque enquanto as pessoas ficam nessa polarização esquerda-direita, nós perdemos de vista algo fundamental, que é o caráter deletério desse processo para o Brasil inteiro. Está fazendo muito mal esse processo. Nós estamos criando uma jurisprudência perniciosa, nós estamos quebrando regras de legalidade básicas que jamais se pensou que iríamos quebrar. E me parece que o Supremo atravessou uma linha
muito grave, e fica difícil retornar agora sem comprometer esse processo como um todo, porque, na verdade, se nós fôssemos, de fato, botar na balança da justiça os pesos nas suas densidades exatas, nós teríamos que anular esse processo desde o início, porque tem muita coisa errada, muita coisa mesmo. Mas até o momento, no que se refere a Felipe Martins, o preço que esse rapaz está pagando é um preço muito caro por essas quebras de ilegalidade. Verdade, doutor Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Sabe que as portas estão sempre abertas aqui, né, na Gazeta do Povo. Na próxima participação será no Novo Sem Rodeios, viu? Tá bom, muito obrigado. Agradeço a todos vocês. Até a próxima. Agora vamos receber aqui no nosso programa Coronel Melo Araújo, ele que é vice-prefeito de São Paulo. Boa tarde, seja bem-vindo novamente aqui ao nosso programa. Gostaria de conversar com o senhor sobre a manifestação marcada aí para o próximo domingo, tão importante, trazendo temas aí, inclusive PL da anistia, que está engavetado, infelizmente, no Congresso. Quão importante é essa manifestação do próximo domingo? Boa tarde novamente. Boa tarde, agradeço a oportunidade. A manifestação é aquele momento único previsto na nossa Constituição, em que a gente tem o direito legal, né, de forma, lógico, com os regramentos jurídicos, de forma pacífica, poder fazer alguma reivindicação. E a reivindicação, que vai ser no dia 29, onde nós vamos ter o presidente Bolsonaro na Paulista, com diversos políticos, é justamente sobre a liberdade e a justiça. E se o cidadão, é uma pauta que eu falo assim, né, não é de direita, é uma pauta de todo cidadão, de direita, de centro, de esquerda, todo mundo que utiliza suas redes sociais, de poder falar as coisas, de poder se manifestar, de ter essa sua liberdade plena, né? É lógico, com os regramentos que a lei exige. E a parte da justiça, né? Que também, quanta coisa, eu estava assistindo agora o programa anterior, né? Que vocês estavam debatendo aí sobre o Felipe Martins, né? Quanta coisa que a gente está vendo aí que está fugindo do regramento jurídico. Então, é o momento do povo brasileiro ir para as ruas, estar no dia 29 na Paulista, lá em apoio ao nosso presidente Bolsonaro, que eu acho que é um grande evento para a gente mostrar a força do povo brasileiro. Ótimo. Quais são as perspectivas também da movimentação na cidade, né? Lembrando o pessoal que está nos acompanhando que no domingo, a partir das 15h, terá transmissão especial aqui na Gazeta do Povo, acompanhando essa manifestação, né? Qual que é a expectativa dessa mobilização? Mais gente chegando a São Paulo para esse momento tão importante e também a recepção de políticos de todo o país, né? De grandes influenciadores da causa, né? E dessas pautas da direita. A expectativa é muito grande. E hoje, né, além da Paulista cheia, que sempre é uma expectativa nossa, tem os acompanhamentos pelas redes sociais, né, como vocês mesmos vão estar transmitindo também. Eu posso falar que eu conversei com políticos de Manaus, que estavam pensando em vir para São Paulo. Eu estava conversando com políticos de Santa Catarina, que estavam em São Paulo ontem. Entrei em contato com vários prefeitos da cidade do interior, das cidades aí do ABC, de Atibaia, de Jaguariúna, de Bragança Paulista, que inclusive vários fizeram vídeos convidando as pessoas para realmente estarem nesse momento que eu entendo único e muito importante da gente estar defendendo essas duas bandeiras que são fundamentais para a gente viver numa democracia, né? A justiça deve ser cega, ela deve ser julgada sem pensar em quem está à frente, né? Ela tem que ser baseado na lei. E a gente tem observado e fica muito preocupado quando as coisas fogem do que a gente espera normal.
Coronel, nós temos, a última vez que o senhor participou aqui, o senhor até falou da questão da Cracolândia. Como é que está aí o desenvolvimento das ações, tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado, para resolver essa questão no centro de São Paulo? Ainda muita resistência aí das ONGs, especialmente de ONGs, né, de esquerda, que trabalhando e atrapalhando os trabalhos aí desenvolvidos pela Prefeitura. Como é que está se desenvolvendo essa questão aí? Olha, isso aqui está dando certo porque existe uma política muito forte de governo do Estado com Prefeitura de São Paulo. E seria um resultado melhor ainda se nós tivéssemos o governo federal alinhado com o governo estadual e com a Prefeitura. Infelizmente, não é uma realidade. A gente tem um governo federal que, por políticas erradas, vem gerado aí uma alta inflação, muitas pessoas perdendo emprego, né? As compras hoje em dia é um absurdo, você tomar um café, o que for, está um absurdo. Muitos microempreendedores perderam seus empregos e estão caindo na rua. Quando cai na rua, está depressivo, porque acabou de perder tudo, e nós temos estudos que falam que 70% dessas pessoas que viram dependentes químicos e que estavam na Cracolândia, eles começam como morador de rua. Inclusive, grande parte da imprensa não confunde e não sabe separar. Nós temos moradores de rua que não são dependentes químicos, mas que, se o Estado não agir rápido, em pouco tempo, ele pode sim se tornar um dependente químico. Então, não temos um alinhamento perfeito a nível federal, mas o Estado de São Paulo e a cidade de São Paulo são muito fortes. E nós temos obtido esses resultados extremamente positivos por causa disso. Ontem mesmo eu fui num equipamento nosso que trata dependentes, fiz até um vídeo, o pessoal estava fazendo uma festa junina, pessoas que estavam há mais de 20 anos na Cracolândia, né? E eu até peguei e provoquei, né? Vocês preferem que as pessoas estejam aqui tratando ou que continuem onde estavam, né? A imprensa muito questiona, uma parte da imprensa, onde que estão os dependentes químicos? Eu estou convidando para vir nos equipamentos nossos de saúde, tanto do município como do estado, porque a gente desburocratizou e facilitou o acesso. Essas pessoas estão em tratamento, muitos saindo do tratamento, arrumando emprego, outras saindo do tratamento e, infelizmente, às vezes, caindo de novo na dependência, porque a gente sabe que às vezes não é na primeira vez que vai conseguir. O traficante, ele fica na porta do equipamento muitas vezes, para que assim que esse paciente tenha alta, ele já seja novamente induzido a voltar ao uso da droga. Então, a gente tem essa consciência e estamos criando políticas públicas para isso. Tivemos reunião ontem mesmo com o vice-governador do estado e com vários membros do estado e do município, que nós fazemos reunião semanalmente acompanhando o que está acontecendo. Estamos vencendo, estamos, inclusive, aí montando um curso, porque a gente quer expandir o que deu certo para todas as áreas de São Paulo. Eu posso falar que o pessoal da área central ficou expert no assunto, e quando eu falo pessoal, quem que é? As diversas secretarias, segurança, saúde, assistência social, zeladoria, subprefeitura, direitos humanos. Então, essa área central, onde nós tínhamos esse grave problema que já vem de décadas da Cracolândia, que nós conseguimos excelentes resultados, a gente tem que começar a passar para as regiões periféricas aqui da cidade e também para outros estados, que eu tenho ido a estados, e vários estados têm vindo até a gente aqui, e a gente tem conversado sobre o que a gente está fazendo, como que a gente conseguiu esses excelentes resultados. Então, é isso que a gente está acontecendo. Estamos bem confiantes, estamos no caminho certo, né? Falar que acabou é difícil, porque a droga está chegando, né? Foi o que eu falei, falta um alinhamento federal. Ótimo, muito obrigada pela sua participação. A gente te espera mais vezes aqui na Gazeta do Povo, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez, domingo, não fiquem sentados na poltrona reclamando. Vamos lá para Paulista. O tema serve para todo mundo. É o momento de vocês estarem lá se manifestando de forma pacífica, ordeira, para que a gente mude o nosso país.
Ótimo, muito obrigada, até a próxima. Fica novamente o convite para acompanhar aqui na Gazeta do Povo a partir das 15h no domingo. Para quem não puder estar em São Paulo, nosso time estará lá, Lucas Saba e também Jorge Serrão apresentando aí para vocês acompanharem em tempo real. Agora nós vamos receber aqui no programa Entre Linhas, deputado Coronel Crisóstomo. Boa tarde, bem-vindo novamente aqui ao nosso programa. Boa tarde, Débora. Conta pra gente, por favor, né, como tem sido essa disputa sobre a questão do IOF, né, o senhor como relator entrando aí, dando um peso ainda maior para a disputa, né, e a gente vendo, querendo ou não, uma grande vitória da oposição. Realmente foi uma vitória muito grande para a oposição. Trabalhamos muito, nos reunimos muito para podermos ter uma vitória de 383 votos favoráveis ao relatório que eu fui o relator. E estou muito feliz pelo número de parlamentares que votaram favorável a muito mais impostos, que o povo não aguenta mais pagar impostos. Então, a derrubada do IOF foi algo muito substancial para o povo brasileiro. E é tanto que nós estamos recebendo muitos parabéns de todos os cantos do país, porque causou um alivio na vida dos nossos brasileiros a queda do IOF. Agora, estamos aguardando os novos capítulos que virão aí pela frente, pelo que tudo indica. Deputado, estão sendo aí noticiados vários fatos envolvendo uma articulação do governo aí, uma reunião que teria sido realizada entre o presidente Lula e o advogado-geral da União, Jorge Messias, que decidiram pela judicialização dessa questão. Vão levar essa votação para derrubar o aumento do IOF para o STF. Como é que o senhor vê aí essa reação do Poder Executivo de novamente perdendo uma pauta dentro da Casa Legislativa, apelar aí aos ministros do STF em socorro? Essa atitude do governo é algo que não pode ser esperado por um gestor que seja responsável. Nós sabemos que os poderes são independentes. A Constituição reza sobre isso. Nós sabemos que cada poder tem a sua responsabilidade daquela missão que concerne aquele poder. O STF tem uma missão no mundo jurídico. O Congresso Nacional tem o seu e o Executivo também tem o dele. O Congresso Nacional decidiu que o IOF não atende o povo brasileiro. É tanto que 383 votos favoráveis não tem o que se discutir. A coisa está clara. Os parlamentares estão insatisfeitos em informar ao povo que ele vai pagar mais imposto. Ir ao STF é tentar apequenar o Congresso Nacional, apequenar a missão que nós temos em falar e decidir em nome dos brasileiros. O governo federal está causando um transtorno entre os poderes. Não é assim que funciona. Os poderes são independentes e harmônicos entre si, e cada um tem uma missão. Eu espero, com certeza, se isso acontecer, que o STF entenda que não deva entrar nessa discussão e saber que o Congresso Nacional já decidiu. O que o governo tem que fazer é fazer o dever de casa, é entender que nós defendemos o povo, em princípio, mais pobre, aquele que quer a carne mais barata, o ovo, o feijão, o pão nosso de cada dia, o agro não ter aumento, crédito rural não terá aumento, a Constituição Civil não ter aumento. É isso que ele tem que entender e fazer o dever de casa. Qual é o dever de casa? Cortar gastos. Olhar para os prédios que eles têm aí, um ao lado do outro, e entender que tem muitos ministérios além do normal.
No governo passado, tinham 23 ministérios e tudo funcionava muito bem. Quase 40 ministérios, é muito ministérios, e tem ministério que o povo não sabe o nome do ministério e muito menos o nome do ministro. Então, isso basta para entender que tem muitos ministérios. Corta aí pelo menos já uns 15 ministérios para poder equilibrar o cofre do governo federal. E dessa forma, eu tenho certeza que se pensarem desse jeito, cortar na própria carne, aí sim, aí nós vamos começar a entender que o recurso vai chegar para que o governo possa atender às suas demandas. Ótimo, deputado. Até foi uma surpresa para o governo federal, né, ter sido pautada essa questão ainda na quarta-feira, né? E a gente até se questiona se esse movimento do presidente da casa, Hugo Motta, sinaliza que pode ser que outras pautas da direita, como o próprio PL da anistia, tem mais chance de serem pautados nesse momento, já que a gente viu uma pequena movimentação aí do presidente da casa. O PL da anistia, se colocarmos tudo que tem que se tratar aqui na Câmara dos Deputados, o PL da anistia é o que está no topo de tudo. Ninguém gostaria de ficar preso pelo menos por 1 hora. Imagina dezenas e dezenas de pessoas presas sem dever nada por usar um batom e riscar uma gravura qualquer. Não é a nossa cabeça não pode admitir uma coisa dessa. Nós entendemos que há a possibilidade, nesse momento, do presidente Hugo Motta, sim, trazer a pauta para nós votarmos e liberarmos esse povo que está preso dentro do processo, que não está preso dentro do processo legal. É importante esse entendimento para todos os brasileiros. Nós não estamos aqui criticando nenhum juiz, nem o próprio STF. Nós estamos olhando apenas o fato de ter pessoas presas ilegalmente. Eu acho que esse momento está muito oportuno e nós teremos voto muito mais que suficiente em votar favorável à anistia. Não podemos ter pessoas doentes presos, mães de 6, 7, 8 filhos presas, sem dever nada ao povo brasileiro, nada à justiça. Essa é a forma que nós estamos vendo aqui dentro do Congresso Nacional. Mas esse caso que nós estamos tratando, da derrubada do IOF, do qual eu fui o relator, não teve aqui muita discussão, porque os próprios congressistas, os próprios deputados, estão insatisfeitos, sabendo que o governo quer criar mais imposto para o povo. Não há mais espaço para isso. O nosso país já é o país que mais cobra imposto do povo brasileiro. Não tem país que cobra mais imposto do que o Brasil. Chega de fazer isso. Nós não aguentamos mais. O povo mais pobre, o nosso povo aí que ganha pouco e ainda tem que pagar mais impostos, não é isso que queremos. Deputado, nós tivemos aí essa convocação, né, pelo presidente Bolsonaro das pessoas para se reunirem na Avenida Paulista, em São Paulo. Dentre as pautas, justamente essa questão da anistia. Tivemos ontem esse julgamento também do Supremo Tribunal Federal, que é uma pá de cal aí sobre a liberdade de expressão no Brasil, infelizmente. Como é que o senhor vê a expectativa, né, para essa manifestação no próximo domingo? No próximo domingo, estarei lá junto com o presidente Bolsonaro. Nós estamos chamando o povo para estar conosco lá na Paulista no domingo. Será um momento muito importante para nós estarmos unidos e mostrarmos para o Brasil, para os poderes, que não há espaço aqui para calar o povo, não há espaço para calar a comunicação, não há espaço para calar a mídia, porque vai impactar todos nós. Não podemos tratar disso aqui. O Brasil é um país democrático, não é um país totalitário, não é um país comunista. Há de se entender isso, meu Deus. Nós queremos ser livres para falar. O povo quer ser livre para comentar qualquer assunto que ele tenha interesse.
o poder emana do povo na democracia. Então, o povo pode sim fazer críticas a um parlamento, crítica aos tribunais, crítica ao executivo, porque o povo é quem escolhe os seus governantes, ele é que é o patrão. Então, nós temos que respeitar, criar artifício para impedir as pessoas de falarem, os parlamentares de comentarem, os parlamentares de apresentar o seu lado crítico, não é cabível. Nós precisamos de um país de paz, precisamos de um país unidos. É esse o foco, é isso que sempre o presidente Bolsonaro nos fala. Vamos defender o Brasil, vamos defender a anistia, porque nós precisamos de um povo unido, um Brasil unido, um país rico que precisa crescer, um país rico que precisa ter o seu povo em paz. É isso que queremos. Vejo totalmente, eu sou contrário a essa discussão e ainda mais colocar na pauta de uma discussão e dizer que vamos tratar baseado no que tem na China. Qual é o bom exemplo que a China traz para um país democrático? Não vejo isso favorável, uma discussão em levar uma informação que a China tem um bom tratamento com sua mídia. Não é assim, gente. A mídia lá na China funciona diferente, não tem liberdade, o povo não tem liberdade, os meios de comunicação não têm liberdade. Não é isso que queremos. E chamo todos aqui, os que estão assistindo essa grande TV, esse grande meio de comunicação, para estar na Paulista domingo. Vai ser um grande evento pela liberdade e também pedimos que o povo entenda que não queremos calar ninguém e muito menos os meios de comunicação do Brasil. Muito obrigada, deputado, pela sua participação. A gente te espera mais vezes aqui na Gazeta do Povo. Um grande abraço, muito obrigado por essa oportunidade. Até a próxima, a gente que agradece. E agora a gente vai chegar naquele momento de sextou, mas muito importante, que é uma revisão da última semana, da questão política também da semana, mas de uma forma um pouco mais bem-humorada, né? Vamos chamar o nosso querido Omar com as frases da semana. Boa tarde, Omar. Conta pra gente, temos bastante frases polêmicas aí. Boa tarde, Mariana, Desirê, Frederico e todo mundo que está acompanhando o Entre Linhas nessa sexta-feira. O Frase da Semana, que é aquela sessão que vai ao ar todos os domingos na editoria de ideias da Gazeta, comandada pelo Jones Rossi, e eu venho aqui na sexta-feira para tentar vender um pouco do nosso peixe. Foi uma semana agitada, com muitas frases, né? E eu vou começar com uma da nossa gloriosa Eliane Cantanhede, a veterana aí da cobertura política em Brasília, mas que muitas vezes soa, vamos dizer assim, avoada. Vamos dizer que ela é um pouco avoada, né, nas participações que ela faz lá na Globo News. A gente brinca aqui, mas a Eliane, essa semana, foi alvo de muitas críticas por conta de uma frase bem triste que ela disse, né? Na verdade, foi um questionamento que ela lançou, e o jeito de falar, um questionamento que ela fez sobre a guerra no Oriente Médio, e o jeito que ela falou pegou meio mal. Ela disse o seguinte, ela perguntou, por que os mísseis de Israel destroem Gaza, matam milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e efetivamente caem em Israel não matam ninguém? Já começou por aí, ninguém. Tem uma mortezinha daqui e outra ali, 23 feridos daqui e 40 dali. Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Ou seja, só faltou dizer, né? Ela tem um jeitinho assim meio fofinho, né? Eu fico chateada, tem que matar mais gente em Israel, pessoal. Por que não está matando gente em Israel? Depois ela se desculpou, disse que não era um monstro que estavam querendo pintar ela e que só tinha feito uma pergunta de ordem técnica, mas o registro é eterno, né? O print é eterno, a gravação é eterna, e a gente sempre vai lembrar da Eliane, e ela que agora é criadora de um novo indicador, né? Um novo índice
de violência nas guerras e em outros conflitos armados. A mortezinha, o indicador que ela inventou, que agora se chama a mortezinha, muito triste o questionamento levantado pela Eliane Cantanhede, Mariana e Frederico. É verdade, Omar. Inclusive, já vou aproveitar e vender o peixe também da coluna Entre Linhas, que entra amanhã na Gazeta do Povo, que tem um trecho da entrevista, inclusive, que a gente fez com o humorista Paulo Souza aqui no nosso programa. Ele que é muito conhecido, um humorista de direita, conservador, e ele traz a seguinte questão, Omar. E se fosse uma piada do Léo Lins, a frase da Eliane Cantanhede, né? O que não aconteceria? Ela seria presa também, né? Ou tá tudo tranquilo porque é uma jornalista de uma grande emissora e tudo mais, né, Omar? Qual que é a próxima? Imagina se ele tivesse usado, o Léo Lins fala o que ela disse e usa o termo mortezinha, né? Imagina o bafafá que não ia dar. E o meu segundo destaque de hoje, ele é criativo, ele é livre, ele é poético. É uma frase dita pela ministra Carmen Lúcia em mais uma ofensiva do STF contra as redes sociais, né, para nos proteger desse, como disse o William Bonner, citando agora uma outra frase da semana, esse enorme problema para a humanidade que são as redes sociais, né? Você vê que a turma está cercando, tá com medo das redes, né? Mas, enfim, discutindo a responsabilização das plataformas digitais pela remoção de conteúdos publicados por usuários, que a Gazeta está chamando de censura automática, né? A Carmen Lúcia disse que as mulheres são muito xingadas na internet e que o ambiente das redes é misógino, sexista, desmoralizante para elas. E aí ela acrescentou: nós mulheres não passamos por discurso de ódio, é discurso de ódia. Que vergonha, né, gente? Eu estava aqui revendo para poder fazer um comentário aqui para me lembrar. Eu quis me enfiar aqui embaixo da minha mesa, porque é uma vergonha, né? E é isso que acontece quando uma senhora de 71 anos quer ser maneira, ela quer se ajustar, quer ficar bem com a turma da esquerda identitária, da esquerda woke, e daí acaba pagando esse micaço que a Carmen Lúcia pagou aí, entre outras barbaridades que ela disse de quarta-feira para cá, e sempre diz. Mas aí eu peço que vocês me digam aí, Mariana e Frederico, já que a ministra ela falou que sofre discurso de ódio, se vocês ficaram com muito raiva da ministra nessa sessão de quarta-feira. Eu teria que ficar com raiva mesmo, parece, segundo a construção dela ali. E ódia, né? Raiva e ódia. Agora o Frederico, eu acho que podia ficar com raiva. Não, e realmente essa fala dela foi lamentável, mas também eu até queria destacar aqui outras 3 falas lamentáveis desse julgamento, complementando até, o Márcio me permite aí a tua coluna, dando um Claro, pitaco. Eu acho até que sei uma delas que você vai dizer. Uma delas ali sobre os 213 milhões... Dos 213 milhões de pessoas, né, Mas diga, quais são as... Não, a do Gilmar dizendo que eram admiradores, eles eram admiradores do Xi Jinping. A do Barroso no ato falho dizendo que eles objetivavam praticar censura realmente. E, por fim, a cena patética de ontem, o ministro Dias Toffoli chorando e dizendo, ai, como é maravilhoso fazer parte desse tribunal. Mas, obviamente, uma lágrima de crocodilo de quem estava matando a liberdade de expressão no Brasil. Ele, que foi o responsável pela instauração do inquérito das fake news na presidência do STF, lá em março de 2019, e chorando. Ontem, o ápice desse processo que ele próprio iniciou para censurar a revista Cruzoé. Na famosa reportagem, um amigo do meu pai, ele chorando ontem de emoção, dizendo, olha, que maravilhoso eu ser aqui integrante do STF, enquanto estou querendo aqui, acabando com a liberdade de expressão dos brasileiros, instaurando o regime jurídico da censura no país, declarando a inconstitucionalidade do artigo 19. Então aquela cena patética, típica, né? Vou me resguardar aqui, porque não quero ter problemas. Para não chorar também. Para não chorar, vamos lá.
Mas ele deu uma forçada ali, né? Eu não sei, provavelmente ele não fez ali um curso de teatro, então ele não conseguiu, talvez, porque no curso de teatro parece que a pessoa lembra de uma coisa triste da sua vida, né? Para poder botar para fora. Você via que ele forçava ali, ele estava esperando vir uma emoção que não veio, né? Mas aproveitando, eu achei até que você ia falar de uma frase, é que a Carmen Lúcia, nessa mesma quarta-feira, ela disse assim, não, censura não existe, não pode existir, mas também não podemos deixar que 213 milhões de pequenos tiranos sejam soberanos. Ela quis dizer sobre os brasileiros, né? Então, assim, olha só, ela já tá tentando aí contra a ideia de democracia, né? 203 milhões de tiranos é a população brasileira que pode escolher alguma coisa, né, que vota e que decide, que deveria decidir as coisas no Brasil e não os juízes que não têm nenhum voto nosso, né? Mas eu vou para a última, que na verdade não é nem tanto uma frase, gente, é uma história, que para mim foi a grande história da semana, a grande história do Brasil, é a cara do Brasil atual, e não é tanto pela frase, mas é pela história, porque é divertida, né? Que é o caso dos tão falados aí dublês de maquiadores e assessores parlamentares da deputada federal Érica Hilton, né? Como todo mundo está cansado já de discutir nessa semana, né? A nossa Beyoncé da 25 de março, ela tem 2 maquiadores, descobrindo que ela tem 2 maquiadores à disposição, pagos com o dinheiro do contribuinte, o nosso dinheiro, né? Um dos maquiadores recebe R$2.000 e o outro quase R$10.000. Ela foi se defender, né? Disse que eles são amigos dela, que trabalham e ainda trabalham com maquiagem. Mas, aí, segundo ela, fora das atividades parlamentares. Sempre que eles podem, eles me maquiam. E eu os acredito por isso. Ela disse ainda assim, os dois são... Até a construção da frase é estranha. Isso é escrito, tá? Não foi falado. Ela falou, gente que você vai fazer uma maquiagem e percebe que a pessoa faria um trabalho melhor do que equipes inteiras. E ela ainda disse que a gente se deu mal. Ela falou assim, eu estou profundamente tranquila. Se vocês, né, que acusam, né, que estão discutindo esse assunto, estão achando que vão me intimidar, se deram mal, né? Então, ela achou que explicou tudo, não fez o meia-culpa nenhum, ainda mandou a gente praticamente se ferrar, né? Diz que a gente se deu mal, mas no fim das contas deu uma ideia aí pra gente, né? Para quem está formando equipes, para quem está fazendo contratações. Opa, minha câmera aqui. Que para contratar pessoas com perfil multitarefas, né? Então, por exemplo, eu vou entrar de férias agora, mas, Mariana, quando eu voltar, eu queria um estagiário ou 2 para me ajudar aqui no quadro do Frases. Eu posso contratar, sei lá, uma massagista, um barman, um chefe de cozinha, alguém para organizar os livros aqui, os discos da minha estante, tudo, claro, fora das chamadas atividades jornalísticas. O que você acha, Mariana? Essa proposta, quando eu voltar, contratar estagiários que também têm outras habilidades e podem me ajudar. Pô, Mara, inclusive, eu gostaria também de ter estagiário na maquiagem, né? Porque, assim, eu mesma que faço e ainda gasto bastante com a minha maquiagem ali, né? Deve ser bem mais tranquilo fazer isso com dinheiro público, né, Fred? É, isso aí, Maria. Não, e o titular e o pra retocar, né? Pra retocar, o segundo é bom. ali, o auxiliar do maquiador. Exatamente. O assistente de maquiador, né? Não tem o servente de maquiador, não tem o servente de pedreiro, é o servente de maquiador. E né? ainda Então tem fica a questão aí. do nariz, né? Ah, rinoplastia. A rinoplastia que ela daí justificou que é por saúde. Isso, é que muito trancado, né, gente? Ainda mais, né? Quando chega essa época do ano, aí inverno, tá todo mundo com o nariz trancado, muita gripe, muita sinusite. Tá certa a nossa histérica Hilton, né? Porque, meu Deus do céu, toda vez que ela vai falar um negócio, é uma gritaria, você até tira o fone, porque é muito histriônico o jeito da nossa gloriosa Érica. É o amor, né? É muito amor. É muito amor, assim, você vê muito o amor né? fala. É muita ódia do bem. Muita ódia do bem. Ótimo, Omar. Boas férias, né? Aproveite. Te esperamos na volta no novo formato, que será no Sem Rodeios aí, mas no mesmo horário, a mesma coisa. Maravilha, gente. Me deram essas férias aí, estavam um pouco cansados de mim. Já me deram 30 dias logo. Ah, não, fica assim. Então,
Então a gente acha que quando dão 30 dias é porque estão meio cansados da gente. Mas eu vou me divertir, vou descansar e eu desejo um bom final de semana para todos e até a volta. Um abração. Valeu. Abraço, Boas até férias. a volta. Olha só, a gente já vai trazer um vídeo aqui para vocês acompanharem. Só quero antes fazer um pedido, deixe seu like aqui, é super importante pra gente que você acompanhe, deixe seu like aí, ajuda a gente a chegar ainda mais gente. Depois eu vou falar também sobre uma promoção especial para assinar a Gazeta do Povo. Lembram do Paulo Souza que participou aqui conosco na quarta-feira? Então ele fez um vídeo excelente que explica muito bem essa questão, inclusive foi a ideia do Fred trazer esse vídeo agora aqui. Que mostra, né, um pouco dessa trajetória, digamos assim, da Erika Hilton e, né, da própria hipocrisia em certas falas e nesse próprio movimento em que se envolve aí a deputada. Vamos acompanhar. A Erika Hilton é um exemplo bem prático e didático até do que o George Orwell retrata no livro A Revolução dos Bichos. Para você que talvez não saiba, esse livro conta a história de como os animais de uma fazenda promovem uma revolução contra o fazendeiro. Liderados pelos porcos da fazenda, eles são convencidos por eles, os porcos, de que os bichos eram explorados, eram oprimidos pelo homem, o fazendeiro. Tipo a Erika Hilton aqui, convencendo as pessoas da sua causa. Olha que bonito, que romântico, que bravo, dá uma olhada. Eu acho que esse é um passo para a mudança do mundo, a destruição do capitalismo, né? Destruir o capitalismo. Nada pode ser pior do que o capitalismo. Vocês são negros, vocês precisam entender que vocês são negros, vocês moram aqui, vocês têm essa vida porque vocês são negros. Não adianta colocar cabelo liso na cabeça, não adianta tentar disfarçar a negritude de vocês. Então os bichos expulsaram os fazendeiros, e ninguém melhor para representar e liderar os bichos a partir de agora do que os porcos, não é? Mas não demorou muito para os porcos ficarem cada vez mais parecidos com o fazendeiro. E para surpresa de todos, um belo dia eles aparecem andando sobre duas patas, como um ser humano. O fazendeiro, que eles expulsaram. Não demorou muito para que os porcos ocupassem a casa do fazendeiro. Só os porcos, o restante dos animais permaneciam no curral. Não demorou muito para eles vestirem ternos e gravatas dos humanos, fumarem charutos dos humanos. E no fim do livro eles até recebem humanos, outros fazendeiros, para um jantar de negócios. Afinal de contas, alguém precisa assumir a liderança. Alguém sobre duas patas. Alguém precisa morar na casa do fazendeiro, usar as roupas caras. Alguém precisa fazer jantares de negócios com charutos e bom vinho. Alguém precisava pagar o preço por todos os bichos. É como a Erika Hilton. Não adianta mudar a aparência de vocês, mas alguém precisa ficar loira e alisar o cabelo. O capitalismo é horrível, mas alguém precisa posar para as caras revistas capitalistas. Alguém precisa ir para Paris no show da Beyoncé. Alguém precisa usar o dinheiro de vocês para contratar 2 maquiadores como assessores parlamentares para que eu possa lutar pela causa de vocês. Alguém precisa pagar o preço. E ela, Erika Hilton, faz isso por vocês. Tanto no livro quanto na vida real, para se perpetuarem no poder, os porcos precisam que os bichos /povo primeiro sejam ignorantes, bombardeados pelas propagandas dos porcos. E segundo, precisam calar quem, mesmo com tanta propaganda, ainda ousa questionar. No livro, as galinhas ficaram sem ração por questionarem, o cavalo foi mandado para o matadouro por questionar, outros animais até confessaram crimes que não cometeram. Olha só, qualquer semelhança com censura, inquéritos ou cancelamento não é mera coincidência. Obrigado, Erika, por deixar tudo isso tão claro e didático pra gente. Se você acha importante o que eu faço, me segue aqui no @paulosouza.oficial pra... Excelente, Paulo Souza, né? Inclusive, quando eu vi esse vídeo, fazia uma meia hora mais ou menos só que ele tinha postado, já tinha mais de 7.000 comentários. Maravilhoso. E é isso, Paulo Souza não falou nada sobre a identidade de Erika Hilton, está falando sobre o compromisso dela enquanto deputada. Qualquer parlamentar deve ser cobrado em relação a isso, não importa se é homem, se é mulher, o que é. Né? Gente... Ai, né? Estamos encerrando o Entre Linhas nesta sexta-feira. E a partir de segunda não temos Entre Linhas, temos 100 rodeios. Um 100 rodeios grandão, da 1h30 da tarde até as 4h30 da tarde. O lado bom para mim e para o Fred é que a gente segue aqui com vocês, então
Fred vai estar numa boa parte do programa também. Eu estou com vocês desde a 1h30 da tarde até as 4h30 da tarde, com os comentaristas já habituais do Sem Rodeios e também trazendo esse dinamismo do Entre Linhas. Então, a gente vai fazer um grande programa que junta o que tem de melhor do Sem Rodeios com o Entre Linhas, mas será o Sem Rodeios. Então, a partir de segunda-feira, 1h30 da tarde, vocês vão encontrar aqui a gente no Sem Rodeios. Então, a gente espera vocês e tem mais tempo ainda pra gente conversar, papear por aqui. Então, vai ser muito especial. A gente só se despede dessa identidade, dessa cor azul que eu amo, né, e tudo mais, mas é por um bom motivo, é para manter esse programa incrível que a Gazeta tem aí, que é o Veterano na Grade, o Sem Rodeios. É uma honra poder seguir com esse projeto. Agradeço demais, né, a cada um de vocês que nos acompanhou aí, especialmente no Entre Linhas, desde um ano atrás, desde a construção desse projeto, que trouxe realmente um pouco de, né, oxigenou um pouco a programação aqui na casa, e vai ser importante seguir com essa linha, essa pegada do Entre Linhas, mas para complementar o nosso Sem Rodeios. Então eu agradeço demais vocês que participaram, que incentivaram esse projeto que a gente construiu do zero aqui na Gazeta do Povo, com pessoas muito especiais. Agradeço também à diretoria, aos nossos chefes aí que confiaram a gente essa missão no Entre Linhas e agora também no Sem Rodeios. É uma honra poder assumir esse projeto aqui, junto com o Fred também, né, Fred? Então, na segunda-feira, voltamos com cara nova, com cor verde aqui, mas com a mesma seriedade, né? É isso aí, Mari. Um prazer aí fazer parte do time, né, do Entre Linhas. Agora também vamos ali para Sem Rodeios, mais longo. E obrigado aí pela parceria, sempre um prazer, uma honra estar aqui na Gazeta do Povo e estar ao seu lado aí, ser um excelente profissional, e aprendo muito aí com você todos os dias, uma satisfação. Então, até segunda a todos e vamos em frente aí com Sem Rodeios. A honra é minha, viu, Fred? O Fred que ensina a gente, que acompanha, eu que tô aqui na bancada também, vai agregar demais ao time do Sem Rodeios aí também, trazendo, né, as análises dele ainda mais perto, assim, que é importante também a gente ter essa conversa aqui na mesa, então vai ser muito especial. O Fred é excelente, a gente tem uma equipe excelente aí para receber vocês todos os dias, então, da 1h30 até as 4h30 da tarde. Então, esperamos vocês e, se puderem, assinem também a Gazeta do Povo, apenas R$ 1,90 por mês, pelos 6 primeiros meses, valor super baratinho para você ter acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo exclusivo. E aí, acesso a todas as nossas colunas especiais aqui na Gazeta do Povo, todas as matérias feitas especialmente para você. E aí, também já fica o convite para você acompanhar amanhã na Gazeta do Povo, coluna Entre Linhas, a entrevista com o humorista Paulo Souza. Então a gente espera vocês, hein, na segunda-feira. Fiquem com Deus e até lá.